E aí, meus amigos? Bem-vindo à Escola dos 40, como é que você tá? Quero poder agora com você bater um papo. Você que é cristão e está na caminhada cristã, deixa eu te perguntar uma coisa. A caminhada cristã, ela para você, ela é fácil ou é difícil? Se a tua resposta foi fácil, você não está caminhando com Cristo. Por quê? Porque caminhar com Cristo é difícil. Porém, há algumas coisas que você precisa entender. Primeiro, começar bem é importante, mas terminar bem é fundamental. Eclesiastes capítulo 7, é melhor o fim das coisas que o início dela. Ou seja, lembra aquele ditado que as pessoas diziam aí, primeira impressão que fiz? Isso é ditado popular para nós, porque para Deus, sabe o que ele diz? Não seja precipitado em dizer que alguém é santo de início. Ou seja, eu e você precisamos entender. Porém, existem algumas coisas que não podem faltar na nossa caminhada. Primeiro, se você aceita Jesus, você tem que entender que você aceitou a Jesus. Consigo vai trazer a caminhada o seu desafio? Vai, mas também vai trazer muita vitória. Agora eu te pergunto, a caminhada de Deus com Deus tem mais vitória do que derrota? Muito mais. A questão é que nós, como seres humanos, nós somos muito sentimentalistas. E muitas das vezes nós queremos o quê? Olhar só para as derrotas. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você ficar olhando para aquilo que não deu certo, certamente você não vai chegar até o final. Eu tinha uma coisa que eu falava sempre que eu pregava, que eu tinha qualquer tipo de oportunidade para falar de Deus, eu falava assim, hoje não foi bom, mas amanhã vai ser melhor. O que significa isso? Independente de qualquer coisa, coisas melhores sempre virão. Santo Agostinho dizia, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Ou seja, tudo tem um tempo. Até as adversidades têm um tempo. Eu gosto muito de uma referência que eu faço acerca de Isaac, quando Isaac foi expulso da terra de Abimeleque. Porque Isaac foi para outra terra e começou a cavar o poço. E quando ele cavava o poço, os servos de Abimeleque brigaram com ele e fizeram o quê? Aterraram o poço. Daqui a pouco Isaac saiu para outro lugar e cavou outro poço. O que os servos de Abimeleque fizeram? Aterraram o poço. Isaac saiu para outro lugar. Quando ele saiu para outro lugar, a Bíblia diz que no momento que ele estava em outro lugar, ele começou a cavar de novo o poço. Só que quando ele chegou e cavou o poço, que saiu águas da fonte, a Bíblia diz que os inimigos já não perseguiram mais. Deixa eu te falar uma coisa. Cavar poço cansa. Mas aterrar poço também cansa. Uma hora, os inimigos vão ver que você não desiste. E aí eles vão ficar para trás. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não que eu haja alcançado, nem que eu seja melhor que ninguém, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo do alvo da soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13. Por que Paulo entendeu isso? Porque a caminhada é assim. Ele ia num lugar pregar, a Bíblia diz que Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim, Timóteo, vem ter comigo, porque Demas, amando o presente século, me abandonou. E Alexandre, latoeiro, me casou muitos males. Sabe o que é isso? Paulo falava sobre a ressurreição, sobre Cristo, sobre tudo. E as pessoas, eles desacreditavam a Paulo. Mas a história conta que no capítulo 4, 7, Paulo declarou assim, eu combati o bom combate. Interessante isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, apesar de tudo que aconteceu, para ele foi um bom combate. Porque ele estava do lado de quem? Do lado de Jesus. Jesus é a maioria, é sempre vencedor. Então, se você quer chegar ao céu, algumas coisas você tem que olhar com a ótica de Deus. A Bíblia diz assim, Jesus falando, se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Ou seja, se você tiver virtude no olhar, em saber que o mal vai acabar, a adversidade vai acabar,
e que nem todo mundo é mau, nem todo mundo não presta, tem gente boa ainda. Lembra de Elias? Elias é o maior barato, porque a Bíblia diz em 1 Reis, lá no capítulo 19, que Elias virou para Deus e falou assim: olha só, eu trouxe o povo para te adorar e agora aquela mulher atribulada está querendo me matar, eu não sou melhor do que meus pais, que eu morra. Qual foi a palavra de Deus para Elias? Você lembra? Deus falou: Elias, deixa eu te falar uma coisa, eu reservei ainda 7.000 que não dobraram o joelho. Na visão de Elias, só ele que estava lá, zelando pelo nome do Senhor. Até que Deus teve que dizer: ô Elias, sinto muito te dizer, você não é exclusividade, não é o único que sofre. Então quero dizer para você, você não é o único que sofre. Há pessoas sofrendo também, e nem por isso eles desistiram. É o que faz com que eu e você, como diz o apóstolo Paulo, o sofrimento que a gente passa aqui, os nossos irmãos também passam em todos os lugares no mundo. Ou seja, se tem gente sofrendo, passando por adversidade por amor de Jesus, também tem outros aí passando. Agora, todos são unânimes em dizer: a graça de Deus é soberana. E aí, para finalizar, quero que você olhe num aspecto que é o único que Deus olha para mim e para você. Quando Deus olha para mim e para você, sabe o que Ele vê? Ele não vê a nossa casa, nossa roupa, nosso casamento, não vê nossos filhos, não vê poder aquisitivo, nossa inteligência. Não. A única coisa que Deus vê em nós são os frutos. A palavra de Deus diz o seguinte: pelos frutos conhecereis a... Isso aí é uma avaliação pessoal, mas, como diz em Neemias, capítulo 8, versículo 9 e 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Se os nossos frutos forem uma alegria para Deus, nós estamos fortalecidos para combater o combate. Aquilo que Jesus falou: 2 homens construíram as suas casas, um na areia e o outro na rocha. Veio o vento, soprou sobre a casa, veio chuva, transbordou os rios e deram com um ímpeto sobre a casa. E ela não caiu, porque estava na rocha. Aconteceu a mesma coisa com a outra casa, e ela caiu. E a Bíblia tem um destaque: e foi grande a sua queda, porque estava firmado na areia. Você quer chegar até o final? Fortalece no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E fazendo tudo isso, ficar firme. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça de graça e que a boa mão esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal. E chegamos a 300, nós vamos fazer a live dos 300. E se você quiser também orar conosco, faça isso. Deus abençoe. 7 horas da manhã, todos os dias, leitura e oração.